E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. Parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo. Reforços? O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há um centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. E imagino que a viagem desses 2 olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. E o Corinthians terá 2 reforços caseiros após a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Vitinho e o lateral esquerdo Hugo retornaram aos trabalhos dentro de campo, ainda sob supervisão da equipe médica, mas praticamente liberados. O Hugo tem uma lesão, ou melhor, teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não joga desde fevereiro. Já o Vitinho se recuperava de um problema muscular que o tirou dos campos desde o mês de maio. A ideia é que eles passem a partir de agora por esse processo de transição física, ganhando cada vez mais carga muscular, para que possam trabalhar com bola ainda na próxima semana. Importante registrar que essa intertemporada do Corinthians tem sido marcada por pequenos problemas. O Lingard precisou ser liberado para acompanhar o funeral de um familiar lá na Inglaterra. Memphis Depay ainda não se reapresentou. Ele foi eliminado com a seleção holandesa, mas terá direito a alguns dias de férias. Vale contar que o Corinthians tem amistoso programado contra o Cascavel no dia 12. E essa história de que Memphis Depay recusou proposta do Corinthians, a notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto, uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu por um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até de que, se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito,
a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver essa renovação de contrato, mesmo com cifras muito inferiores. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e Corinthians? Qual seria o modelo e a proposta ideal para que essa renovação acontecesse? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar o like. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. E aí, torcedor, o que você acha? O Corinthians tem que contratar? Eu acho que não. Segurando o time que tem já tá muito bom.